Olá, meu nome é Rosângela Gloriano Lima. Eu sou assistente social desde 1998, 23 anos de experiência nessa função. Sou pós-graduada em gestão pública e também sou graduanda de Direito, estou no 10º semestre e faço Direito na FCarp, né? Sou aluna do professor Jefferson Antonielli. Enfim, é um prazer falar com vocês aqui. Nós estaremos falando sobre direito à moradia e o conflito, né, do direito à moradia e direito à cidade, uma ideia em construção. Fique conosco, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Olá, tudo bem com vocês? Eu venho aqui falar hoje sobre conflitos do direito à moradia e direito à cidade, uma ideia em construção. Ou seja, o nosso tema vai abordar um assunto muito específico que é o nosso direito inerente à moradia. Assim como nós temos direito à saúde, à alimentação, enfim, nós temos esses direitos como direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Nós temos o direito à moradia. E o direito à moradia que nós estamos aqui falando hoje trata-se de um conflito constante. Que os casos mais comuns que nós conhecemos diz respeito aos conflitos entre os sem-tetos na cidade e os sem-terras na zona rural. Os sem-tetos na cidade são aquelas pessoas que invadem um prédio, né, que está em construção, um prédio vazio, né, onde não foi possível ter a sua função social. Ou seja, muitos prédios são abandonados, né, suas construções são abandonadas na cidade e fica lá inutilizado. Então, existe um movimento, né, de pessoas que querem casas, querem ter suas casas, seus lares, e eles invadem esses prédios. E os grandes latifundiários, os grandes empresários sempre pedem a reintegração de posse, os tratando como bandidos, como pessoas que não têm direitos, né, à moradia. E os sem terras, da mesma forma, no campo. Eles invadem as fazendas que eles têm como produtivas, mas que estão sem exercer sua função social. E nessa invasão eles começam a plantar, cultivar algo para que eles possam usufruir da terra. E também, em muitas dessas situações, são palcos de violência, né? Tanto dos sem-tetos quanto dos sem-terras. Vivem no palco de violência, onde a polícia chega para tirá-los de lá. E nesse cenário existem crianças, mulheres, idosos, que vão no sonho de terem a sua casa própria, né, nesses prédios invadidos, ou casas invadidas, né, e também nessas terras invadidas. E assim sendo, nessas terras invadidas, o conflito é constante, porque é o grande contra o pequeno. Nós temos no Brasil uma política muito bem elaborada na questão da
da reforma agrária. Nós temos uma política muito bem elaborada na questão da habitação, da distribuição da habitação. E essa política, em 2006, eu fiz parte de uma elaboração dela pelo MDS, né? Que foi criado o Ministério das Cidades, né? Nessa época, em que que foi distribuído o programa Minha Casa, Minha Vida, e também aqui no Mato Grosso o programa Meu Lar, né? Lá em São Paulo, as casas são pagas, né? Eles distribuem as casas e muitas pessoas eles pagam uma mensalidade por essas casas. E aqui no Mato Grosso tem uma vantagem ainda maior, essas casas são dadas gratuitamente para as pessoas, né? Muitas delas. Tem muitos assentamentos onde eu fiz parte, na distribuição desses assentamentos, da reforma agrária. Então, ou seja, a política de distribuição dessas casas é muito bem elaborada. Mas eu deixo aqui um questionamento que é na questão da logística. A logística de distribuição dessas casas, que tem que ser revista, tem que ser repensada, porque a logística diz no respeito que essas casas são distribuídas, mas tem que ter uma visão melhor na hora de distribuição, porque muitos pegam essas casas e pegam elas para vender ou simplesmente não deixar que seja exercida a sua função a que foi destinada. E o público-alvo a que foi destinado. Muitas vezes não é atendido aquele público. Porque nós sabemos que muitas dessas casas são distribuídas de forma política, né? Para troca de voto, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui que foi feito por mim, por um promotor. Nós tivemos que... Lá foi entregue casas, né? E essas casas tiveram que ser relocadas, né? Porque as pessoas que estavam dentro das casas não exerciam a sua função social, ou seja, não era o público que deveria estar dentro da casa. Então, as pessoas que estavam dentro da casa receberam elas, assim, de uma forma talvez política, não sabemos dizer como foi a distribuição. Eu participei da distribuição de várias casas, né? Fazendo o parecer social, porque eu não me identifiquei, né? Assim, eu sou assistente social, né? Desde 1998. Então, nós trabalhamos ali como assistente social naquele projeto de relocação das casas. E nós tiramos de quem estava na casa, as famílias que estavam nas casas tiveram que sair e as casas foram redistribuídas. E esses que pegaram a casa pela segunda vez, né, pegaram a casa, eles tiveram uma vantagem, porque a casa estava toda reformada, tinha umas com cerâmica, outras aumentadas. Esses foram sortudos, pegaram a casa no estado melhor do que os primeiros que receberam ela. Então, enfim, nós sabemos que existe esse fato lamentável, né? Enquanto que muitas pessoas que realmente necessitam das casas não têm acesso a elas. Assim também como nós vemos no SUS, nós vemos na questão da educação, muitas pessoas que têm direito a aquele serviço não é beneficiado com ele. Por que eu digo isso? Porque a política que nós temos no Brasil, ela é referência para o mundo todo. A política é muito bem elaborada, mas a prática que fica a desejar. Então nós temos que repensar esse trajeto de redistribuição. Nós temos o plano diretor ele veio para poder sanar esse problema, que o plano diretor ele trabalha visando uma realidade futurista, ou seja, pautado na conjuntura atual. O que o plano diretor vai fazer? Ele vai dar uma ideia de como seria a nossa vida daqui 10 anos. Então, mapeando essas famílias que precisam dessas casas, que precisam desses lares, que precisam estar assentadas, o plano diretor ele vai traçar
meta por meta, aonde vai ser construída uma escola, aonde vai ser construída uma praça, aonde vai ser construída casas para essas famílias morarem, né? Para tirarem as pessoas da rua, né? Porque tem também os moradores de rua. Então, para que essas pessoas tenham, sim, a sua dignidade preservada, para isso existe o plano diretor. O plano diretor, ele não é somente para construir cimentos, né? Quando eu participei do plano diretor lá em Alta Floresta, nós ouvimos falar, né? Em 2006 eu participei do plano diretor lá, que ele findou agora em 2016, né? Porque o plano diretor ele tem uma validade de 10 anos, justamente para que seja revista depois de 10 anos. A nossa ideia, a nossa fala lá foi essa, que nós construamos nesse plano diretor não tijolos, né? Mas sim sonhos. Porque assim como nós planejamos a construção de uma casa, né? E às vezes nós planejamos a construção dessa casa em 10 anos, assim nós construiremos uma cidade. O plano diretor ele é para isso, para construir sonhos e construir uma cidade digna para que todos tenham acesso aos serviços nela prestados. Então, o plano diretor não é só para construir uma praça, onde tem um terreno baldio, ele não é somente para construir uma estrada, mas ele é para construir cidadania. A palavra cidadania, ela vem do latim que significa civitas e que significa cidade. Ou seja, nós estamos aqui falando de direitos humanos. E os direitos humanos nada mais é do que o direito da cidadania. E, enfim, então não tem como eu falar de saúde sem falar do direito à moradia. Não tem como eu falar de bem-estar sem ter a moradia inclusa. Não tem como eu falar de alimentação saudável sem ter a moradia inclusa. Então, ou seja, tudo é um conjunto e que precisa ser pensado na hora de elaborar um plano de relocação de uma família, de assentamento dos rurais. Nós temos visto que as cidades estão inchadas, né? Estão inchadas com a vinda nos grandes centros, como São Paulo, dos nordestinos, dos bolivianos, de outras pessoas, né? Ou seja, da migração. Mas nós também temos um fenômeno ocorrendo hoje em dia, que é a volta, o êxodo, né? Urbano para o rural. Então, são fenômenos que acontecem no dia a dia em que nós precisamos salientar que nós estamos sempre mudando. E para que essa mudança ocorra de uma forma satisfatória, nós temos que aplicar as nossas leis de uma forma mediada, onde tenha mediação entre o excluído e o poder público. Então, porque nós temos o poder administrativo, o poder executivo, o poder legislativo que vai estar nos amparando nesse cenário. Ou seja, o poder emana do povo. Portanto, nós temos que mediar essas situações, não podemos ficar apáticos a ela. Nós temos que estar, porque enquanto nós estamos no nosso ar-condicionado, na nossa casinha coberta, ou então com um ventilador, muitos estão invadindo prédios, excluídos, sendo vistos como bandidos, né? Assim também como os sem terras que invadem, esses estão à margem da sociedade, estão à margem. Esses são os excluídos. Eles são vistos como bandidos. E lá tem crianças, tem mulheres que têm um sonho de ter um lugar para viver. E nós estamos aqui também falando de situações de posse. Posse. O que é a posse? Nós aprendemos no direito civil, a posse nada mais é do que o exercício de você estar assentado na terra ou numa casa. Você exerce a posse. E o que é a posse? Nós falamos hoje, eu já citei aqui, mas agora eu vou mais especificar o que é.
a função social. Hoje nós temos a chamada função social. O que é função social? Se aquela terra é produtiva, ela tem que produzir. Se aquela terra ela é habitável, ela tem que ser habitada. Se aquela terra, se aquela casa foram construídas para que pessoas morem nela, aquele prédio foi construído para que pessoas morem nele, residam nele, isso é a função social para que foi criado. Por exemplo, quando você criar um plano diretor, você vai ter que ver lá se aquela escola que você construiu vai ter uma função social, porque não adianta nada você construir uma escola onde não tem população para usufruir dela. Não adianta nada você construir um prédio e aquele prédio não ter a função para que ele foi destinado, não ter lá perto uma creche, não ter lá uma área de lazer, não ter lá como aquelas pessoas possam ter qualidade de vida. Então, essa é a função social. A qualidade de vida que aquele centro urbano ou rural vai proporcionar para aquela família. Ou seja, nós temos a comunidade nas cidades e nós temos as comunidades na zona rural também. Então, enfim, tudo que é para a qualidade, a dignidade do ser humano é caracterizada como uma função em que vá viver em sociedade. Então, é isso que a terra e os núcleos habitacionais, os bairros têm que ter uma função social bem determinada. Ou seja, se eu invado uma casa, né, aquela casa, foi criada para ser um escritório, por exemplo, mas ela está lá inativa, está lá sendo palco de violência, porque muitos podem ser usuários de drogas, utilizando dela. Ela não está exercendo a sua função social para que foi criada, mas ela está sendo palco de uma coisa que está deturpando. Nós vemos muitas construções do Estado, onde tem os elefantes brancos que nós falamos e tal. Em São Paulo é muito comum ser ocupado por sem-tetos. Mas aí vem aquilo que eu falei, o poder contra o pequeno, o grande contra o pequeno, que muitas vezes entram com reintegração de posse, e essas reintegrações de posse são violentas. Se você vê, muitos falam que as favelas são desumanas. As favelas não são desumanas. As favelas não são desumanas. Na favela pode não ter saneamento básico. Na favela pode não ter, assim como nos assentamentos também, nos núcleos habitacionais, pode não ter uma qualidade de vida como deveria ter, mas eles podem reivindicar, eles podem ir lá e lutar pelos seus direitos. Por exemplo, se você tem um posto de saúde perto da sua casa também, você pode ir lá e reivindicar seus direitos. Você não pode ser conivente se você não for atendido como deveria. Está dentro do seu direito você reivindicar, né? Então, se você mora numa favela, se você está numa favela, mesmo que seja um barraquinho lá feito, e hoje em dia nós vemos as favelas, tem casas muito melhores do que até que nós moramos. Mas por quê? Porque a favela, ela já tem uma política para tratar daquela população. E aquela população pode reivindicar. Eles pagam IPTU, né? Enfim, eles têm uma vida lá. E até mesmo as favelas têm a sua função social já estabelecida e é considerada uma comunidade. Hoje em dia nós não falamos mais nem favela, nós falamos em comunidades, né? Enfim, então o que eu quero dizer aqui, porque muitas pessoas pensam que os sem-tetos são favelados. Não, os sem-tetos são pessoas que não têm aonde morar, e eles pegam e invadem um prédio. E lá eles vivem subhumanamente. Muitas vezes nesses prédios não tem banheiro, ou tem um banheiro só. E a pessoa que está lá no 10º andar tem que descer lá no primeiro para poder fazer suas necessidades fisiológicas. E muitos fazem ali no corredor mesmo. Eu já estive em prédios onde foram invadidos, que as crianças ficam suscetíveis a doenças e ali fazem as suas necessidades no mesmo local. Assim também são os sem-terras. Os sem-terras na zona rural também fazem ali, eles improvisam, é tudo improvisado.
porque eles estão à margem da lei. A lei não vai garantir para eles. Eles não tem como eles ir lá na prefeitura ou lá num órgão público e falar assim, ó, eu tô querendo saneamento básico lá, eu tô querendo energia lá. Eles não vão ter, porque eles não têm a legalidade para isso, para pedir isso. Então eles ficam lá vivendo na exclusão total. Então, para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui um pensamento a respeito do que nós projetamos para o futuro. Seria carros voadores? Seria estradas com trem-bala? Seria locais onde nós podemos pôr os nossos carros elétricos? Ou seria cidade onde as pessoas teriam direitos iguais, garantidos? Aonde o povo teria voz e vez? Aonde a criança poderia brincar livremente na rua? Aonde a casa estaria garantida com a dignidade do alimento sobre a mesa? E aonde todos nós poderíamos ter a certeza, mesmo que não mais neste planeta, né, após a nossa morte, que os nossos filhos e netos teria sim a liberdade de se locomover e aonde escolhesse para viver, tanto no campo quanto nas cidades, tivesse seu espaço e a sua dignidade garantida. Beijos, beijos, tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Milhões de brasileiros não tem teto, não tem chão. Eu sou apenas mais um na multidão. Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa. Se canto rap aí, não se iluda lá. Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar. E meu castelo de madeira vai alagar. Isento de imposto eu mesmo abraço com meus prejuízos. Natural sofrer se os cordões são indecisos. Mil avisos, periferia desestruturada. Mil moleque louco, no crime mostra a cara. Centenas de vezes vi a cena se multiplicar. Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá. Moleque doido, eu enfrentei o mundão de frente. Ausente em várias fitas, bandido, filho de crente. No pente, desilusão, dinheiro, mulher, mais pra frente. Se Deus quiser, mais resistente à fé. Rumo ao centro, calos nas mãos, multidões. Toda essa rebeldia reforça os refrões. Talvez você não saiba do herói que vive a guerra. Com a marmita fria, sem mistura, eu sou favela. Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço, mas agora que conquistei meu sonho, aquele abraço, mas não importa se chão de terra tem poeira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Hoje já choveu, já ventou, tô de cara em saber que meu castelo suporta tudo menos fogo e bala. Suporta dor, minha crença, minhas loucuras. Suporta até minha cabreiragem com a viela escura. E o sobe e desce de uns noia na fissura. Chave de cadeia se trombar com a viatura. Vida dura, brotou o espinho, não a rosa. Quebrada querida, vida bandida, veste prosa. Meu orgulho, um rádio velho toca fitas. Rap nacional tocando,
é o que liga. Às 7 da noite a luz elétrica cai. Se é comunitária sai do ar, aí vai. Coloco aquela fita de drão, bam bam bam. Um cérebro sobre rodas, finado Coban. As crianças me vê como um adulto equilibrado. Não sabe das minhas fitas nem dos meus pecados. E os aplausos deixem pra depois. Quebrada querida mãe, é só nós dois. Vou lutar pra ser vencedor nessa porra. Desbarate na vidinha podre, Sodoma e Gomorra. Deus criou o mundo e o homem criou dinheiro. Crack, cocaína, bebida e puteiro. Mas não importa se o chão de terra tem poeira. Aqui é meu castelo de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Do lado de cá, do lado de lá, treta todo dia sem parar. Do lado de lá, do lado de cá, é sempre a mesma coisa, mano, o que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz. Ignora e traz problema psicológico, tensão é foda. Descaso, humilhação, transtorno permanente. Eu vi até uma família de crente espancar um parente que amanheceu no outro dia em coma. Alcoolizado, drogado, traumatizado, foi pra lona. 10 horas depois, perícia, polícia, ambulância. E o parente que bateu chorou igual criança. Esse é o sintoma da doença que me afeta. Ganhei de cortesia, mau humor e as frestas. Não a festa, porque sorrir é difícil, entenda. Sou verdadeiro e não lenda. Hoje já choveu, ó, mó neurose. Nem costumo beber, até tomei uma dose. Talvez pra clarear ou esconder os problemas. Mil fitinhas acontecendo, esse é meu dilema. Coisa de louco, abri a janela e vê no esgoto cachorro morto, senti o mau cheiro e o desconforto. E junto com a lama, o drama, a sujeira, brasilite no calor é o inferno, mó canseira. Sonhar, sonhar, querer, não é poder, tem que ser, mano. Fazer jus ao proceder, pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor. Me vê impregnado aqui com ódio e rancor. Sonhei com tudo isso a vida inteira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. E é treta todo dia, o dia inteiro. Salve! Salva! Meu querido? Beleza? Beleza, meu querido? Tá bom? Ô, como é que você tá? E aí, pela hoje mesmo? Passou? Ô, isso mesmo, deixa eu falar pra você. Sou mais do rap, tá ligado? Mudei pra favela aqui agora, mano. Queria saber se tem condições de tomar uma ducha no seu barraco aí, meu querido. Só falta construir um banheiro. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira.